Pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui com a parte de implementação, né, utilizando a linguagem de programação C, ficou faltando talvez no vídeo anterior, detalhar um pouco mais, né, exemplificar a utilização do para, né, na linguagem C, né, eu fiz só com o enquanto, fiz rapidamente com o para, então nesse vídeo eu vou traduzir um algoritmo que a gente resolveu utilizando o par, né, para a linguagem C, tá, no respectivo código em C. Tá? O que eu gostaria de relembrar a vocês? Eu vou até deixar uma parte aqui para anotar. Né? Quando a gente estava estudando em algoritmos, né, no Portugal, aliás, deixa eu até abrir uma página nova aqui para ficar melhor. Quando a gente estava estudando em algoritmos, né? Vou colocar aqui. O que eu falei a respeito do para? Que ele pode ser utilizado, somente quando eu tenho uma faixa de valores, né? Por exemplo, quando eu quero imprimir os 100 primeiros números naturais, né, que no caso seria de 1 até 100, ou os números pares compreendidos por 2 e 700. Então, eu tenho uma faixa de valores, ou então, quando eu tenho a quantidade de iterações definidas. Né? O que é isso? Deixa eu anotar aqui. O que significa quantidade de iterações definidas? Quando, por exemplo, eu tenho um conjunto de instruções, vamos supor, eu tenho que ler 10 números e identificar desses 10 números quantos são negativos. Então, eu consigo estruturar o meu laço de repetição de tal forma que ele repita algumas instruções, eu defino algumas instruções que se repitam por 10 vezes. Por que eu preciso que se repitam por 10 vezes? Porque eu vou ler 10 números inteiros e para cada número eu preciso verificar se esse número lido da entrada é um número negativo, né? Então, quando eu tenho essa situação onde eu tenho quantidade de iterações definidas, então eu posso utilizar o para e esquematizar o meu para ele começar num valor x e variar até um valor y, né? Por exemplo, se eu tiver que ler um número, 10 números inteiros e verificar quantos são negativos, então a minha estrutura de repetição ela vai ter que ter essa variação, né? De 1 a 10. Por quê? Né, com passo 1, vou colocar aqui entre parênteses, né? Por quê? Porque se a minha estrutura tem uma variável que começa em 1 e vai até 10 e vai aumentando de 1 em 1, essa situação significa assim, enquanto essa variável não ultrapassar esse limite, então o conjunto de instruções vai ser executado, né? Ou até mesmo uma outra situação, por exemplo, de 21 até 30, com o passo 1. Né? Se eu tenho uma variável que inicializa em 21 e vai até 30 com o passo 1, também eu garanto nessa situação quantas iterações? 10 iterações, né? Isso aqui também. Se você ficou com dúvida nesse raciocínio aqui, que de 21 até 30 dá 10 iterações, eu sugiro que você volte nos vídeos anteriores, porque eu explico de forma detalhada a respeito disso. Tá? O que importa nesse caso, né, vou colocar aqui em laranjado, o que importa nesse caso é que a minha estrutura de repetição, o para no caso, né, varie de tal forma que se repita, né, que repita as instruções por tantas vezes, por tantas iterações, né, aquela estrutura ela tenha uma quantidade definida de iterações, tá? Então, em algoritmos,
Em algoritmos foi mencionado a respeito disso, certo? Vou colocar aqui do lado. E aí, quando a gente vem para a parte da programação, vou colocar aqui. Quando a gente vem para a parte da programação, a respectiva estrutura, né, que vai corresponder ao par aqui na programação, é o for, né? O for, ele também, a gente viu isso no vídeo anterior, que o for, ele tem os mesmos parâmetros que eu utilizo para delimitar o para, né? Então eu tenho uma parte que se chama inicialização, né? Aí eu separo com um ponto e vírgula, né? Depois eu tenho um limite, né? De forma similar ao para, separo com um ponto e vírgula e depois eu tenho o incremento ou o decremento, certo? A diferença é que no for esse limite ele é especificado através de uma condição, de forma similar à condição que eu utilizo no while, né? Então, esse limite do meu for é nada mais, nada menos do que uma condição. Então, nessa parte do limite, eu coloco uma condição que, ao ser falsa, interrompe a execução do meu for, tá? Da minha estrutura de repetição, de forma similar ao while, né? O while, né, o enquanto a condição delimitada ali pelo parênteses for verdadeira, o bloco de instruções vai ser executado. No for é similar. Então, na programação, eu posso dizer que o for e o while são equivalentes, tá? Vou colocar aqui, condição. O for e o while são equivalentes, enquanto que em algoritmos, o para e o enquanto são distintos. Distintos porque, de acordo com as suas sintaxes, nem tudo que eu resolvo com o enquanto eu consigo resolver com o para, tá? Então, isso aqui a gente tem que ter uma atenção por conta da sintaxe, tá bom, pessoal? Porém, tudo que eu resolvo com o para, eu consigo resolver com o enquanto, tá? Isso em algoritmos. Agora, na programação, tanto faz, tá? Tudo que eu resolvo com o for, eu consigo resolver com o while. Tudo que eu resolvo com o while, consigo resolver com o for. O que difere, talvez, seja na estrutura dessas coisas, né? Do incremento, decremento, tá? E da inicialização para o while. Ambas as estruturas de repetição na programação, aqui em C, né? Possuem as mesmas instruções. A diferença está na apresentação e na organização delas. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Dando continuidade. O objetivo aqui desse vídeo é representar esse problema, que eu utilizei o para resolver, né? E traduzir ele para o respectivo código em C, né? Então, dei um zoom aqui para ficar melhor visualização. Então, vamos lá. Int x, cont e n, né? Cont recebe 0, soma recebe 0 também. Para, né? For x de 1 até 10. O até 10 eu vou representar assim, em formato de condição, certo? O até 10 aqui no algoritmo é enquanto o conteúdo de x não extrapolar 10, ou seja, enquanto esse conteúdo for menor ou igual a 10, certo? E o passo 1. X recebe x mais 1, tá bom? Ah, se fosse passo 2, então x recebe x mais 2. Se fosse passo menos 1, x recebe x menos 1. Beleza?
escreva, né, printf, informe um número. Leia e comercial n, né? Se n for menor que 0, então conte recebe conte mais 1. Se, estou colocando em formato de algoritmo aqui. Se n for maior do que 0, então soma recebe soma mais n. O que esse algoritmo está fazendo mesmo? Está lendo 10 números inteiros da entrada, né? Está pedindo para o usuário informar 10 números, e para cada número ele está verificando se ele é negativo ou se ele é positivo, maior que 0, né? Se for negativo, ele conta quantos tem de números negativos. Se for positivo, ele calcula a soma desses positivos. Então, para cada número, ele está verificando se é positivo ou negativo. Se for negativo, ele contabiliza. Se for maior do que 0 positivo, ele soma esse número. Ele vai calcular a soma de todos os números que forem positivos, que forem acima de 0. Tá? Esse algoritmo, acho que foi explicado detalhadamente num vídeo anterior, que eu resolvi anteriormente quando a gente estava aprendendo a estrutura de repetição para, né? O que mais? Vamos ver o que temos aqui. Depois do fim para, né? Depois do fecha-chave aqui do for, então escreva, printf, quantidade de números negativos. Coloco um porcentagem de quebra de linha, né? Quem que eu coloco aqui depois da vírgula? Cont, que é a variável que vai conter a quantidade aqui que eu estou fazendo na verificação, né? Printf, soma dos números positivos. Porcentagem de quebra de linha, vírgula, soma. Soma porque é essa variável, né? Beleza? Vamos fazer um teste, né? Ver se deu certo. Undeclared. Ah, sim, esqueci de declarar a variável, cara. Olha só, aqui no algoritmo, ó, não declarei a variável também. Esqueci de declarar a variável, hein? Ninguém me avisou isso. Menos um ponto para todo mundo, hein? Então vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui. E vamos ver. Tá. Informe um número. Eu vou colocar esses números que estão aqui no exemplo, tá? Então, eu vou colocar menos 1, 2, 0, 5, menos 7, 3, 4 e 8. Certo? Para essa entrada, vamos ver o que o nosso programa vai exibir na saída. Quantidade de números negativos, 3. Será que é isso mesmo? 1, 2, 3 números negativos. Soma dos números positivos. 2 com 5, 7, com 3, 10, 14, 22. Perfeito, né, pessoal? Então, só para aproveitar esse programa que a gente implementou aqui, né? Esse for, né, esse para, né, eu consegui resolver esse problema com o para, porque eu tenho uma quantidade de iterações definidas, né? Ou seja, eu tenho aqui a quantidade de números que eu preciso ler, o que eu preciso verificar para cada número. Eu tenho especificado quantas vezes essas instruções vão ter que acontecer, né? Que no caso, a gente chegou na conclusão lá no vídeo anterior, quando eu resolvi esse exercício, a gente chegou à conclusão de que essas instruções seriam executadas quantas vezes? 10 vezes, né? Então, se essas instruções vão ser executadas 10 vezes, basta que eu coloque um para, esquematize, estruture um para, que faça com que isso se execute 10 vezes. Por exemplo, eu inicializo a variável x em 1,
coloco o limite dela até 10 e coloco um passo 1, aumentando de 1 em 1, certo? É obrigatório sempre utilizar de 1 até 10? Não, eu posso colocar quaisquer números aqui, quaisquer configurações, desde que essa configuração de valores execute as minhas instruções delimitadas pelo para e o fim para 10 vezes. Por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar de 0 até 9, aumentando de 1 em 1. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser executado por 10 vezes. Ou até mesmo colocar assim, de 101 até 110. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser executado por 10 vezes, porque eu vou ter um x começando em 101 e o limite dele é 110, ou seja, isso aqui vai ser executado enquanto 101 não, o conteúdo de x que começa em 101 não ultrapassar 110 e vai ser aumentado, incrementado de 1 em 1, né? Então, se você quiser, faça esse teste, né, claro, e para confirmar isso que eu estou te falando, né? E vamos voltar para a configuração inicial aqui, de 1 até 10. E aí vamos ver o que vai acontecer se eu colocar aqui um passo 2. Né? Um x recebe x mais 2. Quantas vezes isso aqui vai ser executado? Quem chuta? Isso. Se a gente fizer um rápido teste aqui, essas instruções, né, quantos números eu vou ler da entrada e contabilizar? Exatamente 5 números. Né? Porque se eu tenho um x que começa em 1, vai aumentando de 2 em 2, o limite é 10, então uma hora o meu x vai estar com 1, depois vai estar com 3, com 5, com 7, com 9. E depois encerra, por quê? Depois disso, o próximo número é o 11. E, portanto, 11 não vai ser menor ou igual a 10. Então, isso aqui vai ser ignorado. Tá? Isso aqui vai ser executado 5 vezes se tiver configurado dessa forma. Então, vamos fazer um teste aqui só para vocês visualizarem. Deixa eu encerrar isso aqui. Tá, vou colocar aqui alguns valores. 2, 4, menos 5. Veja, ele, apesar de estar de 1 até 10, meu programa só leu 5 números na entrada. Por quê? Por conta desse passo 2. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente for estruturar isso aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal já, tá? Ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado se você chegou até aqui. Compartilhe esse vídeo com os coleguinhas, ajude o coleguinha a entender esse conteúdo, tá? Se você ficou com dúvida, se você pensou numa forma diferente, escreva aqui embaixo nos comentários. Se qualquer coisa, me mande um e-mail. Tá bom, pessoal? Não deixe a dúvida no ar. Escreva. Beleza, pessoal? Abraço!